Como o nosso tema é exatamente a questão da retomada, né, do setor da construção civil, é necessário que a gente faça primeiro uma contextualização para que a gente possa, vamos dizer assim, sentir as bases do que é o mercado da construção civil, né, para a gente começar a abordar isso, né? A gente sabe que o mercado da construção civil, ele, sem sombra de dúvidas, é um dos setores mais prejudicados com essa questão da pandemia. E isso é fácil entender, né, porque é quem gera a maior quantidade de empregos. Então, a repercussão disso, aliado ao montante econômico, né, e a cadeia de outras indústrias que estão interligadas com a construção civil, né, quase 100 outras indústrias estão alinhadas com a construção civil. Se a construção cresce, ela leva a reboque várias outras, metal mecânica, a de serviços, a indústria de materiais de construção civil, né, e várias outras indústrias que seguem a reboque. Se ela para, isso há, sem sombra de dúvidas, um travamento nas outras indústrias, né, nos outros setores da indústria. A gente vinha um cenário aí de praticamente 6 anos de estagnação, né, e no final do ano passado, 2019, o mercado começou a reagir, né, começou os índices que medem a construção civil, e tanto em termos de aquisição como em termos de aluguéis, de locação, começaram a crescer. Então, se vislumbrava, né, algo bem bom para 2020. O cenário era muito bom, principalmente porque já vinha aí há 6 anos nesse castigo, né, uma falta de travamento econômico fazia com que o setor não crescesse. E aí vem a pandemia, né, e aí trava tudo. Já há projeções dos especialistas em economia de uma redução aí no PIB, na parcela do PIB da construção civil de 5% a 10%. Vale dizer que o PIB da construção civil é responsável em grande parte pelo PIB nacional, porque se é um dos setores maiores, ele traz essa repercussão, né? Então, esse momento é definido por alguns como um verdadeiro apagão. O apagão da construção civil, porque as luzes estavam acesas, todos os radares estavam voltados para a construção civil, e de uma hora para outra, com essa pandemia, as obras tiveram que paralisar, né, as empresas tiveram que se reinventar, né, e uma série de outras situações porque elas passaram. Diante de tudo isso, né, o ministro Paulo Guedes, ele deu uma declaração dizendo que a construção civil é um dos setores que vai impulsionar a economia pós-pandemia. Então, isso é uma notícia, a princípio, que nos deixa alegres, né? Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que o governo tem feito, o que é que não tem feito. Então, Dimas, diante desse cenário da construção civil, né, as empresas, como você encara, né, o mercado da construção civil em termos desses empreendimentos que tiveram que ser paralisados, né, os lançamentos que deixaram de serem lançados, né, as empresas estavam queimando seus estoques e aí tiveram que parar com isso, né? Como você analisa o mercado nessa retomada do início da atividade acadêmica, na retomada acadêmica não, na pandemia, né? Então, pode dar seu ponto de vista. Eu vejo o problema da pandemia como uma pandemia. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é uma coisa muito grave, é uma coisa atípica, é uma coisa que nunca aconteceu e ela tem reflexos no mundo todo, né? Então, assim, eu acho que o Brasil poderia ter enfrentado melhor o problema desde o princípio. Nós vamos completar 4 meses, né? Vamos aqui analisar rapidamente a realidade do Cariri, por exemplo. Nós estamos aí para completar 3 meses e meio, vamos fazer 4 meses. O Cariri acabou de passar por um novo processo, né? Que é o de entrou em lockdown. Ou seja, começou tudo de novo, né? Aqui na capital nós conseguimos meio que achatar a curva, o governo estadual faz o que pode no sentido de manter a pandemia sob controle, pelo menos para que se tenha leito suficiente para atender quem ficar doente, né? Mas enquanto aqui eles estão conseguindo fazer uma retomada da construção civil, no Cariri eu não vejo essa perspectiva ainda, né? Nós estamos de lockdown, como é que a gente vai retornar?
a trabalhar a construção civil estando fechado. Então, eu acho assim, eu acho que se demorou, a nível do Brasil, se demorou muito a tomar uma atitude. E a economia vai sofrer e a construção civil, como é responsável por 10% do PIB no Brasil, vai sofrer muito com essa má gestão do problema, desde o princípio. O que a gente vê hoje um estado de 20, uma federação de 26 estados, 27 com o Distrito Federal, que cada governador faz seu papel, né? Eu vejo com muita, eu estou até entrando, Jefferson, um pouquinho fora do que você está me perguntando, mas é uma eu vejo contextualização, é importante. Eu vejo com muito espanto a maneira com que São Paulo, por exemplo, é tratado como um estado qualquer. Para mim, São Paulo é o coração do Brasil. Hoje, no momento, os estados estão fechados. A partir do momento em que São Paulo volta a produzir, esses produtos têm que ser distribuídos no Brasil todo. E as pessoas vão sair infectadas de São Paulo e vão reinfectar, vai haver ondas e ondas e ondas e ondas, até que se tenha essa vacina. Então, assim, eu vejo com muita preocupação esse momento que a gente vive agora, sabe? Eu acho que o Cariri, ele não está, nem o Cariri, nem o Ceará, nem o Brasil como um todo, raras as exceções de empresas muito organizadas, sabe, que têm seus padrões de qualidade. Eu sou professor da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. E eu faço 2 visitas por semestre com meus alunos a obras, uma vertical e uma horizontal. E o que eu vejo no Cariri é total desrespeito ao uso de APIs, entendeu? Não há de maneira, nem nas grandes empresas há o cumprimento fidedigno do que a NR18 pede. Então, como é que você vai me convencer, ou uma pessoa queira me convencer de que ele vai tomar medidas de segurança para não acontecer a propagação da doença? Então, assim, eu não estou aqui para assombrar o mundo, mas eu estou para trazer um pouco do problema que eu vejo e identifico no momento. No momento, eu vejo com muita preocupação esse momento da retomada da construção civil em qualquer lugar do Brasil. Mas eu entendo que o Brasil não aguenta 4, 5, 6 meses parado, né? Parado total. A princípio, essa é a minha avaliação geral. Você falou aí, tocou num ponto interessante, que é a questão da gestão, né? Poucas empresas no Brasil, elas investem em gestão. A construção civil, infelizmente, apesar de ter evoluído muito, né, ter melhorado muito em termos de tecnologia, né, a construção civil ainda é muito artesanal, principalmente no norte e nordeste do Brasil, né? Apesar de que isso já mudou muito, porque a gente tem construtoras no Ceará, Pernambuco e outros estados que têm nível de competir no Brasil todo e até fora, né? Pelo contrário não, elas até já atuam nesses mercados do sul e sudeste, né? Mas a questão da gestão é algo que precisa ser cada vez mais, vamos dizer assim, os olhos abertos nesse sentido, né? As empresas de construção, elas ainda fazem as coisas muito no impulso, as coisas vão chegando e vão sendo resolvidas à medida que vai aparecendo, que vai surgindo, né? Até existem planejamentos, né? Eu acredito que com o BIM aí, a necessidade, né, a obrigatoriedade de se colocar o planejamento como um caráter primordial nas construções, eu acho que isso aí vai trazer uma qualidade melhor para as obras, mas vai demorar um pouco ainda, né? Então, imagine você, as empresas, elas já têm problemas de gestão. Aí aparece um fato desse, né, uma pandemia, que quando vai retomar a atividade, as empresas vão estar com seus cofres praticamente secos, né, porque não faturaram, né, ou faturaram muito pouco, mas praticamente não conseguiram faturar, né? Então, ela já tem aí um fator que vai depor contra ele, né? Os cronogramas de obras atrasados, né? E fica os clientes no pé querendo que as obras sejam entregues, mas elas estão sem ter como ser feita. E ainda tem um fato principal: você é professor da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho, é exatamente esse temor que os
empregados da construção civil têm em voltar às suas atividades, um trabalho que envolve muita coisa, né? Você mexe com muita coisa, tem contato com muitas pessoas, né? Então isso contribui para que esse cenário venha cada vez mais se complicar, né? Então eu vejo nessa questão de gestão que vamos tentar extrair algo de bom, né? Eu acho que as empresas vão ter que se reinventar, elas vão ter que analisar o seu produto, né? E ver se aquele produto é condizente, até porque a gente vê, vamos dizer o seguinte, o produto habitação, né? Esse produto habitação, ele nunca foi tão analisado quanto agora, porque nós passamos muito tempo dentro de casa. Então a nossa criatividade começa e as necessidades começam a fluir, né? Eu preciso fazer isso, essa casa não tem isso, se tivesse aquilo, e isso vai fazer com que eu tenha um consumidor aí mais exigente, né? Então, sem entrar agora na questão do consumo, né? Na questão do consumidor propriamente dito, mas voltando para a gestão, né? O que é que você acha que as empresas precisam fazer, né, para gerir essa retomada, né, e conseguir incentivar tanto o setor produtivo, propriamente dito, como o consumidor em relação a isso? Qual é a sua análise nesse sentido? Eu vou começar puxando aqui da época que eu sei que tem muita aluna assistindo a gente aí, da época que eu entrei na faculdade, em 91, 92, por aí. A engenharia era um curso meio que desinteressante. A concorrência era muito baixa, entendeu? Era um curso que as pessoas não queriam fazer medicina, direito, outra coisa. Exatamente pelo momento da construção civil que a gente atravessava naquele momento, sabe? O governo não investia, não financiava. Basicamente, as construtoras elas trabalhavam ou com algum recurso próprio ou com existia muito naquela época a parte de condomínio fechado, né? Condomínio fechado vertical aqui em Fortaleza, principalmente. Então havia uma dificuldade muito grande. Como é que as empresas encaravam essa questão do mercado na época? Eles procuravam tirar leite de pedra, ou seja, naquela época havia muito mais estudos e aplicações de melhora de produtividade do que há 10 anos atrás, quando nós passamos você sabe muito bem, pelo boom da construção, tá entendendo? Eu acho que naquela época onde existia muita demanda e pouca oferta, né, durante o boom, o planejamento foi deixado de lado, tá entendendo? A produtividade foi deixada de lado, exatamente porque a margem era muito larga. Então, como agora os construtores estão tendo que pagar, estão tendo que demitir muita gente, estão tendo que pagar despesas que foram contraídas e que, por falta de arrecadação, eles não têm de onde tirar, tem que pedir empréstimo e tal, eu acho que eles vão buscar o diferencial na redução de custos, e aí vai passar por mão de obra, equipamento, melhoria da produtividade, automação, o que vier, para agregar e reduzir os custos de construção. E vão investir também em projetos diferenciados, sabe? Você falou muito bem, a gente passa muito tempo em casa. Isso vai refletir nos projetos também. Os projetos que se via antes da pandemia, as demandas mudaram um pouco. Vou dar um exemplo aqui. De repente, uma construtora que oferecer um apartamento que tenha um escritório, certo? Um gabinete, ou que tenha uma vaga ou duas a mais rotativas para visitante, ou que tenha um acesso mais seguro, né, a quem vai entrar no prédio. Ou seja, há uma tendência que essas pessoas, uma parte das pessoas que ficaram isoladas, elas fiquem trabalhando em casa. Vamos dizer assim, não precisem alugar mais escritórios e decidam trabalhar em casa. Então, vai haver uma mudança de projeto, né? Então, eu acho que, basicamente, as empresas elas podem se reinventar nesses dois pontos, assim, nos projetos e na busca de reduzir os custos. Eu acho que é por aí. Isso aí que você falou, né? Inclusive, comentando com alguns colegas, e aí não é nem o produto de uma construtora, é aquela história dentro da sua casa. Ele disse, rapaz, a maior dificuldade que eu tenho é porque na minha casa não tem um escritório.
né? Não tem um local para eu trabalhar. Eu trabalho na sala, e aí na sala é aquele passando um, passando o outro. No meu quarto, se eu for para o quarto, aí eu estou privando minha esposa de ir para o quarto também. Fica uma situação meio complicada, eu vou ter que criar um espaço para um gabinete, né, para um pequeno escritório ou algo parecido. Infelizmente, nem todos vão poder fazer isso, né? Teve uma época que o padrão de construção habitacional, principalmente no que diz respeito a pré-apartamentos, né, tinham um gabinete, né? Mas aí depois veio aquela onda de as famílias no Brasil começaram a mudar, né, e ter aquela família que é a pessoa só, né, o cara solteiro, desquitado, então ele mora só, ele vive só, né, então começou a enxugar, né, e a gente tem os flats, tem as unidades compactas, né, que era um quarto, uma sala, uma cozinha, uma areazinha de serviço ali para ter um custo mais barato e também para as construtoras poderem lançar esses produtos e ter uma aceitação maior dentro do mercado, né? Mas eu acho que essa questão da mudança de projeto, né, usar mais a luz natural, tudo isso vai ter uma mudança e eu acho que é para ficar. Eu acho que isso aí não vai ter retorno. Isso aí é só enquanto as pessoas se acostumam de novo. Eu acho que não. Eu acho que isso aí é uma tendência, né, e vai ter que realmente ser dessa forma. E outra questão também pontuada aí, né, essa questão dos custos, que a gente sabe que a construção civil há tempos ela vem lutando contra essa questão de custos, porque os insumos são muitos dentro da construção civil, né? Você fazer, vou dar um exemplo aqui bem simples, você fazer um orçamento para produzir um automóvel, os insumos ali são fixos, né? E a probabilidade de dar algum erro, alguma coisa, não é tão grande porque ela é estudada e é feito naquele lugar em série, em massa, né? Uma edificação, apesar de ser feita em série e também em massa, né, ela tem muitos insumos e vai para o pior elemento que traz essa questão do controle dos custos, que é a mão de obra, que ainda requer muita qualificação e há uma rotatividade muito grande. Por ter essa rotatividade, muitas vezes o trabalhador, como ele não tem um plano de carreira dentro daquela empresa, né, ele acaba não zelando, não tendo um esmero muito grande com a prestação do seu serviço. E isso depõe, infelizmente, contra as construtoras. Então, o nosso trabalho enquanto gestor, enquanto engenheiro de obra, ele aumenta muito mais, porque ao invés da gente estar pensando e planejando, a maioria das vezes a gente está apagando incêndios que nem precisavam acontecer, né? Então, esse cenário ele vai trazer muita reflexão, já está trazendo muita reflexão, né, para o setor, né, e o setor precisa reagir de uma forma urgente para isso, porque como dizem os especialistas, e a gente sabe disso, não precisa ser especialista para isso, a gente sabe que o setor da construção civil é o que puxa a economia, né? Quando é quem mais emprega, quem vai puxar construção civil e serviços. E como tem serviços atrelados à construção civil, acaba também trazendo um crescimento maior nesse sentido, né? E aí, assim, qual é uma das dificuldades maiores das empresas, né? Será que o governo tem dado um apoio nesse momento para que as empresas possam retomar as suas atividades, tanto com segurança, como também com condições de competitividade, né? Então, assim, a gente vê que muita gente fala, não, quando o governo ajuda um setor, é porque tem interesses naquele setor, né? E aí, muitas vezes, não é isso. A questão não é isso. Às vezes é uma omissão mesmo do governo. O que é que a gente pode falar aqui de algumas ações que o governo federal fez? A gente fala federal porque é quem puxa, né, os demais, tanto o estadual como o municipal. Hoje a gente sabe que o governo estadual e municipal vive à míngua, né? Vive dos repasses do ICMS, do FPM, são poucos recursos que são creditados para que o município possa fazer isso. Daí a importância de cada gestor aplicar bem esses recursos para que a coletividade, a população tenha um retorno maior. Então, o que a gente viu a princípio foi a medida provisória 936, que possibilitou a suspensão do contrato de trabalho ou que aí podia ser suspenso até 60 dias,
né, como também a redução de jornada por até 90 dias, onde o governo federal faz esse repasse ao trabalhador. O empregador não precisa demitir, né, e aí ele tomaria um fôlego para que ele pudesse retomar com mais, vamos dizer assim, com mais vigor nesse momento. Mas será que isso são medidas suficientes para que o setor que precisa de crédito, a construção civil, ela tem que investir para quando o produto estiver pronto, a edificação estiver pronta, é que vai ser vendido e vai receber. O que se vende durante a obra, né, é pouca coisa, até porque na entrega há o financiamento bancário, ou então direto com a pessoa, com a construtora, mas o grande percentual disso daí é através de financiamento bancário, né? E como é que está qual é a tua visão do que diz respeito às ações do governo para enfrentar essa retomada, ou então para dar condições ao setor para retomar de uma forma segura, de uma forma sustentável? É como você falou, né? Não existe crescimento sem investimento. Então, assim, a retomada do crescimento, ou a retomada da construção civil, significa que o governo vai ter que botar dinheiro, de alguma maneira, né? Então, ele vai ter que incentivar as linhas de crédito da Caixa Econômica. Eu me lembro que antes da pandemia, as taxas da Caixa estavam diminuindo. Isso era um sinal ótimo para a construção civil. Quanto menor a taxa, mais gente vai estar atrás de empréstimo, mais construtoras vão estar construindo. Não é verdade? Verdade. Então, assim, eu acho que a construção precisa de linhas de financiamento para habitação, principalmente, precisa do incentivo de redução de impostos para as construtoras. Quem está mais sofrido nesse momento, lógico, os trabalhadores que perderam o emprego estão arrasados, né? Vão ter o seguro-desemprego por um tempo, mas ou os que foram salvos, né, com a medida provisória que você acabou de citar, durante aqueles 3 meses, que não se abriga. Mas, assim, sem o dinheiro público, fica muito difícil, né? O governo federal diz que não tem dinheiro, que gastou o que tinha que gastar agora com auxílio emergencial, mas uma saída a nível nacional talvez fosse partir para as parcerias público-privadas, tá entendendo? É deixar que o privado, que tem um dinheiro para investir em alguma obra pública, possa participar dessa retomada. E aí haveriam novas contratações de funcionários e talvez desse um fôlego a isso aí. Mas eu acho que as construtoras elas estão bem abaladas, principalmente porque, vamos colocar aqui uma situação que você não colocou ainda, mas eu, aproveitando o mote, eu vou colocar, que é do ponto de vista do consumidor. A gente falou do ponto de vista da empresa, do governo, né? Mas se a gente adiantar um pouco e falar do ponto de vista do consumidor, para mim, são 2 planos. O plano de quem já tinha adquirido, né? E se essa pessoa que adquiriu perdeu o emprego, e aí, o que é que a construtora vai fazer? O que é que o banco vai fazer? Vai refinanciar? Vai diminuir a parcela e o valor da parcela e aumentar o número de parcelas? Ou ele vai perder o cliente, né? Ele vai perder o financiador. E quem está prestes a adquirir também perdeu o poder de consumo, o poder de compra. Então, as obras vão ter que ser menores, vão ter que ser mais baratas, vão ter que ser divididas em uma quantidade maior de prestações, né? Eu não sei se você lembra, o Brasil é realmente um aprendizado. Quem vive no Brasil encontra de tudo. Na década de 90, no começo da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, não se comprava carro parcelado. Comprava carro à vista, ou carro usado, etc. e tal. E apareceram os planos de financiamento de automóveis. Então, naquela época, você podia comprar um automóvel em, sei lá, 200 prestações, 240 prestações a R$ 500. Eu não sei se tu lembra disso. Lembro. Pode ser que aconteça um negócio desse. Todo mundo tinha um carro, né? Hã? Todo mundo tinha um carro. Pode ser que aconteça. Eu acho que está todo mundo pensando numa maneira de... Foi como Matuto, né? No Cariri, que a gente diz, melhor passar. Né? A gente está tentando maneiras de tentar sobreviver. Nada melhor do que o povo nordestino para sobreviver nessas dificuldades todas, né? E o que agrava mais, do ponto de vista legal, se a gente for analisar, esse ano entrou em vigor a lei do distrato,
né? E uma dos elementos principais da lei do distrato que foi buscar um equilíbrio, né? O que é que acontecia? Antes, a pessoa, no final, desistia do imóvel e a empresa tinha que devolver quase que o valor integral, né? Imagina você se um empreendimento é lançado com 50 apartamentos e todos desistem, a empresa tem que devolver o valor pago dessas 50 pessoas, ela ia quebrar, né? Então, assim, a gente não é não tendo coração, dizer, esse cara não tem coração, não, é porque a gente tem que ser justo, tem que buscar o princípio da equidade, né? As coisas têm que ser medidas de formas iguais para cada um. Isso não quer dizer que eu vou estar sendo injusto ou não, pelo contrário, né? E aí, a lei do distrato, ela vai trazer um complicador ainda maior para isso, porque ela diz que quando o consumidor é quem dá a motivação para que esse distrato aconteça, a construtora pode reter até 50% do valor que foi pago. E é o que está acontecendo nesse cenário. As pessoas estão perdendo um emprego, estão tendo uma diminuição na sua capacidade de faturar, né? Quem é comerciante, quem é pequeno empresário. E aí, com isso, elas vão acabar sem ter como pagar aquela prestação. E na hora de um distrato, né, se a empresa não tiver um tratamento diferenciado, aí a situação vai complicar cada vez mais para o consumidor, né, porque ele vai estar, o empregador, o construtor, o incorporador, eles vão estar amparados por uma lei que é recente, que entrou em vigor agora em 2020, né, que, ao meu ver, é uma lei justa, eu creio que ela seja justa, porque ela pune o empreendedor e construtor quando ele motiva aquele atraso e também pune o consumidor quando ele é quem causa aquele distrato. Eu vejo como uma forma bem justa mesmo, mas num cenário desse, a motivação é totalmente. Aí vem o que se fala no direito, que eu não vou entrar aqui, né, em caso fortuito, força maior, que aí é outra história, eu não quero entrar aqui nesse detalhe, se caberia ou não, né, para poder ter uma rescisão de contrato. E aliado a tudo isso, vem o lado daquelas pessoas que ainda não têm moradia, mas moram de aluguel. E aí estão tendo a mesma dificuldade de quitar a sua parcela de aluguel, né? E aí o que é que acontece? Muitos estão tendo que abandonar os imóveis, tentam negociar com os proprietários, alguns proprietários são irredutíveis, preferem perder a reduzir aquele valor de locação, né? E aí os tribunais estão começando a ter uma grande demanda de revisão de locação, de ações revisionais, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe despejo nesse momento, em sede de liminar. Então, se entra no liminar, não é concedido despejo por uma questão humanitária, né? O cara já está sem situação e ser despejado num momento desse. Tá? Então, assim, eu vejo que são fatores que complicam a vida desse consumidor, né, no que diz respeito ao seu sonho de adquirir um imóvel, ou então, quando ainda não adquiriu, está morando de aluguel, né? Então, eu acho que o governo deveria, de fato, ter algumas medidas mais agressivas nesse sentido, né? Se fala aí num plano garantidor, né, de operações que vai ajudar as pequenas e microempresas, né, dando um suporte aí que vai até 30% do faturamento, acho que é o faturamento bruto da empresa declarado, né, do ano passado. Eu não sei se isso aí já está em vigor, né? Mas é uma medida que pode aliviar, e aí não é só a construção civil, aí entra as indústrias como um todo, né? Mas não resolve, porque ele vai ter que pagar aquela dívida, né? E aquela dívida é como se estivesse empurrando aquilo ali com a barriga, né? E a construção civil ela precisa ter uma saída, uma solução, né, que venha do governo para que ela possa restabelecer toda essa questão da economia, da geração de emprego, né, que estava no começo do ano aí em torno de 11 milhões, já se falam em 17 a 18 milhões de desempregados, né? Então é muita gente sem condições, sem ter como gerar emprego. Um amigo disse que foi agora recente em São Paulo, né? São Paulo já está assim uma situação horrível, as pessoas na rua, já era no início do ano, muito sem teto. Mas diz que agora em todo lugar, onde você passa, as pessoas no meio da rua, sem condições, moradores de rua aumentou cada vez mais,
né? E muitos desses eram trabalhadores da construção civil que perderam seus postos de trabalho, né? Então, assim, qual o cenário do consumidor? Você acha que o consumidor, depois de tudo isso, ele vai estar mais com o pé atrás, mais receoso, mais exigente, né? Qual é o cenário que você vê do consumidor pós-pandemia, consumidor da construção civil? Olha, de maneira geral, ele estando empregado ou desempregado, ou tendo uma empresa e tendo um capital, não tendo capital de giro ou tendo capital de giro, ele vai estar cuidadoso, né? Eu penso que qualquer passo no sentido de adquirir algum imóvel ou algum terreno vai ser muito bem estudado, porque ninguém sabe até onde isso vai. A gente tem promessa aí de vacina para janeiro, né, do ano que vem, que eu acho que é a única saída mesmo da crise, né, dessa pandemia, porque não se vê na esfera federal uma... Por que eu sou tão reticente? Por que eu volto tanto a esse ponto, sabe? Porque eu acho que realmente a gente não precisaria estar passando por tudo isso se tivesse havido intervenção federal no sentido de tomar as rédeas do problema mais cedo, sabe? Faltou liderança e faltou atitude. E faltou consciência dos resultados que ocorreram para o Brasil todo. Então, assim, vai demorar até chegar a vacina e vai demorar até... Você quer falar, Diga? Não, foi uma pessoa que está assistindo aqui, que eu acho que é com relação a esse plano de fundo garantidor, esse suporte às pequenas e médias empresas. Ele falou aqui, a Ingest, Engenharia, dizendo que os bancos já estão se organizando para poder fazer essa... Eu entendi que foi isso, eu acho que é nesse sentido, né? Os bancos já estão se organizando, se puder dar um legalzinho, se for nesse sentido aí, ou então complementar, né? Já estão se organizando para poder dar essa ajuda ao pequeno e micro empresário, ao micro e pequeno empresário. Então, é uma boa notícia, Então, né? O que vier de ajuda, claro. sempre é bom. E é de interesse deles, porque se o banco não tira dinheiro, dinheiro chama dinheiro. Não dá para, vamos dizer assim, o banco ficar parado sem emprestar dinheiro, né? Vai fazer o quê com o dinheiro? Se a economia for caindo, o banco cai junto. Aí, então, o banco tem que falou, emprestar mesmo. Fazer o que com o dinheiro, né? O dinheiro a juro baixo, né? A gente vê muito isso no mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Que se usa o dinheiro do FGTS, né? Ou o dinheiro da poupança, o SBPE, né? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que aí pega o dinheiro do trabalhador, que está no FGTS, para ser revertido em benefício do trabalhador, né? O FGTS já existe há muito tempo, né? Esses programas que a Caixa Econômica sempre usa junto com, aliado a alguns ministérios, né? Ministério da Cidade, nosso dinheiro, né? Ministério da Infraestrutura, é o nosso dinheiro que a gente paga aí, né? Nós recolhemos, quer dizer, um fundo nosso, né? Pois é, eu ainda digo o seguinte, né? O governo muitas vezes não dá nem a opção da gente ser inadimplente, porque já é descontado em fonte, né? Então eu não posso nem dizer, não, esse mês eu não vou pagar os impostos, vou deixar para pagar só no próximo ano, né? Não posso fazer isso porque é descontado logo da lapada, a não ser o imposto de renda que faz você faz como é que você diz? Você faz o balanço anual, né? Está falando aqui, a Ingest está dando um bocado de dica legal, está dizendo que o juro é 3,25, né, ao ano para ser pago em 3 anos, né? Mas assim, a Selic está com 2,75, né? Nunca foi tão baixa nos últimos 180 anos, nunca se teve uma taxa tão baixa para o juro. Então, aí vem um outro lado aí que, de certa forma, fomenta a construção civil. Se eu tenho um juro baixo, não compensa eu deixar meu dinheiro guardado em poupança, eu ir para um fundo, um CDB, um fundo de renda fixa, eu ir para o fundo de renda variável, porque na variável eles vão ter aí a questão da Bolsa de Valores e está uma incerteza muito grande hoje em dia, né? Então, qual é o melhor cenário? O melhor cenário é produzir. Você pegar esse dinheiro para produzir, porque além de estar gerando emprego, né, você está aplicando o seu recurso em algo, e imóvel a gente sabe que é um bem durável, né, ele passa por crises, mas é um bem que ele é durável, ele sempre traz um benefício se ele for feito utilizando os critérios da engenharia, feito uma análise do empreendimento como um todo, né, analisando todos os prós, aí, implantação, ver terreno, aí entra todos os critérios de planejamento
antes da construção, né, de projeto propriamente dito. Então é um recurso o que impacto, traz, sem dúvida. o Né? impacto da cadeia da construção é muito forte. Pois Exatamente. é. Se você financiar a construção, você está financiando uma rede gigante. Aqui tem o nosso querido reitor dizendo, concordo que qualquer previsão vai requerer um quadro estável do ponto de vista do controle epidemiológico. Isso só com uma vacina. E como mencionado, a construção civil mobiliza muita força de trabalho. Né? E a questão da vacina é o que tem assustado muitos setores que, no seu dia a dia, trazem aglomeração. A construção civil é um desses. Né? Eu tenho ali 50, 100 trabalhadores, não tem como esse povo não se juntar. Por mais que haja uma divisão, eles vão se juntar na hora da refeição, eles vão se juntar na hora da chegada, e isso é muito preocupante. Né? E nesse cenário aí entram as universidades, nas salas de aula, as escolas, né? Que vem a questão da vacina. Enquanto não tiver essa vacina, há um temor muito grande das pessoas, né? E porque a gente sabe que alguns são hospedeiros, né? E não têm os sintomas, mas transmitem a doença, o vírus, para outras pessoas, não porque queira, mas porque não sabe que está com a doença. Então, tudo isso é muito complicado. E o pior de tudo isso é a gente ter uma volta, né? Vamos supor, a pandemia foi praticamente exterminada e ter um retorno disso, como está acontecendo na China. Não sei se o Brasil tem essa energia, essa estrutura para suportar uma reincidência aí na pandemia. Eu não entendo bem porque é que a gente tem dificuldade de seguir os bons exemplos. Né? Vamos relembrar aqui rapidinho. A China foi o primeiro país, tudo bem. O que é que a China fez quando viu que o negócio era perigoso e que ia abalar, né, ia matar muita gente? Ela isolou Wuhan, que é Wuhan, né, que é a cidade onde apareceu. Isolou, fechou, não pode entrar, não pode sair. Foram 3 mil mortos. Quando a conta conseguiu reduzir a praticamente zero, onde ia aparecendo um foco, ela isolava especificamente aquele foco, e hoje em dia tem o vírus sob controle. Ele não está preocupado com o resto do mundo, assim, do sentido de nada, porque a Alemanha fez uma coisa parecida, aí vem a Inglaterra, faz de conta que nada aconteceu. Os Estados Unidos faz de conta que é uma gripe. O Brasil faz de conta que é uma gripe. Nós estamos passando péssimos momentos, né? É verdade. E não tem perspectiva de melhorar. O que é que está acontecendo agora? Todos os governadores estão tentando isoladamente combater. E como é que eles estão tentando? Na verdade, eles não estão nem tentando combater. Os governadores do Brasil estão tentando manter um nível mínimo de leitos para atender os doentes. É isso que a gente vai fazer até a vacina chegar. É isso que a gente vai fazer até a vacina chegar. Aí o que é que vai acontecer? Todo mundo vai ter que voltar a trabalhar, convivendo com a doença, né? Numa péssima situação. Um temor, quer dizer, se vai viver num temor, né? No medo, exatamente. A máscara vai ser peça de roupa, agora, daqui para frente, onde a gente for. Álcool gel vai ser igual suco de uva, suco de laranja, onde a gente for, a gente vai levar uma garrafinha. Quer dizer, tudo por má gestão. Se a gente tivesse encarado o problema do jeito que a China encarou, que foi de onde veio o negócio, estava resolvido, já estava resolvido. A gente está vivendo aqui má gestão. Ou não gestão mesmo, porque ele disse que era o nosso presidente, eu não estou aqui fazendo campanha em ninguém. As palavras do presidente foram, é uma gripezinha e faz 4 meses. A situação é complicada, a situação requer muita disciplina, né? Principalmente de cada um de nós, né? Que somos formadores de opinião, a gente precisa dar o exemplo nesse momento, né? Para que a gente possa cobrar do próximo. Mas é um trabalho de formiguinha. Se cada um de nós, se cada um de nós fizermos nossa parte, né, vai diminuir isso. Mas é claro, como você bem disse, o governo precisa fazer a parte dele. E aí uma colocação que foi feita aqui pelo Roberto, com relação ainda à questão do fundo garantidor, tem muita gente aí querendo o auxílio aí do governo, mas está complicado. Ele diz o seguinte, que mesmo com essa liberação da ajuda, né, do fundo garantidor, os bancos continuam com as mesmas exigências para liberar esse recurso.
né? Então, para que eu tenha um recurso, eu tenho que ter uma capacidade financeira comprovada, tenho que ter imóveis para dar em garantia. Ele não falou isso, mas eu entendo que foi nesse sentido, né? Então, assim, não adianta você disponibilizar um dinheiro no papel, onde o contribuinte ou o empresário, o micro e pequeno empresário, não tem acesso àquele dinheiro. Aí o governo lava as mãos, diz, não, eu liberei o recurso. Né? Não pegaram porque não quiseram, mas não é bem assim, né? Na realidade, as exigências continuam as mesmas, eram para ser flexíveis. Que tem que ter exigência, tem, porque o banco não vai dar nada de graça a ninguém, mas que fossem pelo menos flexibilizadas, né, para que o pequeno e micro pudesse, que é quem movimenta esse país, não são os grandes empresários que fazem o país crescer. O que faz o país crescer é o micro e pequeno empreendedor que está espalhado pelo território brasileiro, né, em todos os confins aí do Brasil, e que faz, na labuta do dia a dia, faz com que esse país cresça, né, e seja um país promissor. Nosso grande problema, e aí também não quero entrar na seara política, mas o nosso grande problema é a questão política, que falta seriedade com a maioria dos políticos, para que o país possa, de fato, decolar, porque o país tem potencial, senão já tinha quebrado. O que já sugaram desse país e ele não quebrou ainda, então isso prova que o país tem um potencial. Mas a reserva seca. Se for só tirando, vai chegar uma hora que vai secar. Isso é igual a um recurso mineral, né? Se não houver uma preservação, vai se acabar, né? Então a gente precisa focar nisso. E aí, Dimas, eu estava lembrando aqui que o governo também anunciou o novo Minha Casa Minha Vida, né? Essas regras, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não foram divulgadas, né? Mas eu creio que o programa Minha Casa Minha Vida, no sentido de empregos, né? E no sentido de diminuir o déficit habitacional, né? Que o nosso déficit habitacional, como você bem sabe, está beirando aí 8 milhões de moradia, né? Isso, segundo dados da Fundação João Pinheiro, que é uma dos tem maior credibilidade em relação a isso, né? Já chegou a ser em 5 milhões, mas depois cresceu novamente, né? Então, é um programa de produção em massa, né? E que gera muito emprego, mas também é preciso ser revisto da forma a qual ele vem sendo imposto, para que, de fato, haja um alcance social maior, né? Eu não vou lhe perguntar sobre o programa em si, porque, de fato, as regras ainda não foram traçadas. Mas qual é o cenário que você vê com relação aí a esse setor de habitação da construção civil, né? E se é um setor que realmente é capaz de alavancar o setor, né? Puxar o setor para cima? Eu acho que o setor da habitação sempre foi o coração, né, o pulmão, foi tudo da construção civil no Brasil, né? Lógico que a gente tem as indústrias, o comércio, mas a habitação é a base de tudo, tanto para o pequeno investidor, para o construtor, para o médio, para o grande. Assim, o que eu acho é que, como eu disse no começo da nossa conversa, todo mundo agora vai buscar reduzir os custos e melhorar os projetos, sabe? Se não houver um diferencial, você vai perder a sua venda para o vizinho, vamos dizer assim, tá entendendo? Eu acho que se tem alguma lição positiva nesse momento de pandemia, de crise, é exatamente o melhoramento dos projetos, melhoramento dos métodos construtivos, do planejamento, sabe? Voltando lá para o começo da conversa, quando eu falei que no Cariri, a grande maioria das indústrias que eu das obras que eu visitei não estavam adequadas do ponto de vista de higiene e segurança do trabalho, eu não posso dizer a mesma coisa dos métodos construtivos, sabe? Eu acho que nisso a gente está razoavelmente bem, ou não fica atrás da capital, ou não fica atrás do Brasil, já que o Ceará, considerando Fortaleza, é uma das cidades que mais constrói no Brasil, entendeu? Do ponto de vista de produção, eu acho que a gente vai bem, sabe? Então, eu acho que a gente vai aprimorar mais orçamento, vai aprimorar mais planejamento, cronograma, financiamento. Eu acho que vai tudo ficar muito mais refinado
para a gente ser competitivo no mercado, É né? aproveitar o momento para se reinventar e extrair o que há de melhor nisso, né? E não ficar se lamentando, não ficar reclamando do que passou, mas eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas a gente tentar se reinventar e crescer com a crise, né? Como os motivadores dizem, a gente pegar uma crise, né, e fazer, tirar o S e ficar CRI, né? Criar coisas com esse momento. Tem um ouvinte aqui que ouvinte, eu não estou nem em rádio, né? Mas não deixa de ser um ouvinte, né? Ele diz o seguinte, com relação ao lockdown, né? Era muito melhor 2 meses de lockdown pesado, como fizeram na Nova Zelândia, do que 15 ou mais meses de abre e fecha, como provavelmente vai ocorrer. É o Vitor que deixou aí esse depoimento. Realmente, eu vi um lockdown na cidade aqui perto que eu não entendi. Lockdown era quinta, sexta, sábado, domingo, aí segunda e terça abria, aí voltava, quarta, quinta. Eu digo, que lockdown doido é esse, né? É meio complicado, às vezes falta um planejamento, falta, né, um critério maior dos gestores, eles vão a reboque, ouvem falar e não se inteira de como é que as coisas funcionam e vão fazendo. Né? Aqui tem um outro, só Aproveitando, complementando, diga. tá. Não, era só para dizer que além de investir, faltando aquele negócio lá, além de investir em produtividade, em projeto e tal, vai ter muita gente investindo em capacitação, Pois né? é. O cara que saiu da graduação vai querer fazer o curso de especialização, vai querer fazer um pós, entendeu? Na área que ele é especialista, porque tem que ter o diferencial. Mas aí a gente conversou isso, terça-feira passada, né, a gente bateu um papo com o Sérgio, que é do IFCE, né, sobre o ensino da engenharia, na pós-pandemia. Né, e a gente estava falando que o ensino da engenharia, a engenharia como um todo, é muito reticente, né, essas metodologias ativas que não são novas, mas que agora elas estão aflorando mais nesse momento de pandemia. Né? E aí a engenharia ainda é muito daquela do professor no quadro, dele resolver as questões, né? Não tem, é diferente de um curso de direito, da área de humanas, da área de ciências sociais, que há um debate em sala de aula e tudo. Se um professor de engenharia for propor um negócio desse, está enrolando aula, né? Não quer dar aula, não presta, porque é a cultura. Né? Mas isso precisa, eu não digo mudar completamente, né? Porque é necessário o papel do professor. Mas, né, com essas metodologias ativas, ele perde um pouco aquele status de ser o ser supremo ali naquele momento. Né? Ele é quem manda e os outros obedecem. Não, há uma intercalação, os alunos contribuem, os alunos trazem problemas, soluções, e o professor, ao invés de ditar as regras, muitas vezes os alunos ditam as regras e ele vai ter que se moldar a isso. E eu acho que com esse novo cenário também do ensino da engenharia, pode ser que a gente tenha profissionais mais abertos, mais competitivos, mais empreendedores, aplicando mais as tecnologias, a questão da sustentabilidade, né, fazendo uma relação multidisciplinar com outras áreas de conhecimento. Tudo isso eu acho que é fundamental para que ele possa crescer em relação a isso. Eu acho que tu travou, Dimas. Está ouvindo? Não, tô. Pronto, É que eu beleza. congelei aqui minha cara. Parece que eu só... Beleza. Tô lendo Dimas, aqui algumas coisas que escreveram também. pronto. Diga. A gente está com... Falta 4 minutinhos, né? Então passa muito ligeiro, né? Não dá tempo a gente falar Acho que nem foi rápido, um né? pouco do que a gente quer. Então vamos tirar esse tempinho para ninguém perder a oportunidade de gravar aí, né? Para você fazer suas considerações finais. E ao final eu faço as minhas e encerro. Eu acho que todas as perguntas que foram feitas aqui, eu acho que eu contemplei. Se quem quiser depois pode fazer a pergunta. Sim, só para não passar em branco, tem o Carlos Ernesto aqui, que fez aquelas perguntas, que esclareceu aqueles pontos do Fundo Garantidor. Né? Ele disse que foi teu aluno na UFC em 2009. Né? Então, Opa. importante aí Um relembrar abraço aí. para ele. Pronto. Então a palavra é sua. Então, assim, tá. O que eu vejo aqui é isso que eu falei. Em Fortaleza, eu estou aqui esses dias, em Fortaleza, a construção civil retomou, né? Aparentemente, eu não entrei em canteiro de obra e tal, mas aparentemente, pelo menos as grandes construtoras estão tomando um relativo cuidado, alguns procedimentos, alguns protocolos.
para a segurança de todo mundo. Eu acho que também não é do interesse da própria construtora que os seus funcionários fiquem doentes, né? Isso não é interessante para ninguém. Vai diminuir a produtividade, vai baixar a moral, a motivação, né? E as vidas humanas têm que ser cuidadas. Então, assim, é um novo normal que nós estamos vivendo aqui, que o Cariri, eu queria até que tu falasse assim, bem rapidinho também, como é que tu acha que vai sair o Cariri nessa? Por exemplo, o lockdown vai acabar e daqui a quanto tempo vai se dar a retomada da construção? A gente não falou nisso aí no Cariri, sabe? Porque aqui vai ser isso, vai ser uma luta eterna do governo e da prefeitura, do governo do estado e da prefeitura de Fortaleza, tentando manter a pandemia sob controle. Vai ser isso. Para a economia conseguir, só fechando, para a economia conseguir sobreviver de alguma forma, para todo mundo voltar a trabalhar. E vai ter muita coisa que não vai funcionar. Por exemplo, eu acho que eu não vou levar minha filha para um cinema, nunca, um negócio desse. Então, festa. Não, meu irmão, isso aí vai demorar um bom tempo. É guerra. Isso vai demorar um bom tempo. Pandemia é uma guerra. Se as pessoas entendessem que pandemia é uma guerra, ficava mais fácil. É verdade. Então, na guerra você não vai para cinema, você não vai para festa, você não vai, pior, entendeu? É uma guerra cujo inimigo é invisível, né? Invisível. E não está sendo combatido. Ainda tem isso. Eu acho que eu vou escrever um artigo esse final de semana comparando a pandemia com um jogo de futebol do qual o técnico diz para todo mundo, cada um possível desse contra todos aí. Pronto. Pode até sair um gol. Isso que está acontecendo no Brasil. mas sai, é por acaso, cara. É por acaso. Não sai. Então, assim... conclua. Diga. Não, era isso que eu queria saber. Eu queria primeiro agradecer, eu acho que já está quase na hora, né? Então vai dar tempo só para falar mesmo.